Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edmar, professor que vai trabalhar com vocês com a disciplina de Matemática para a Computação. Estamos aqui para falar para vocês sobre a atividade MAPA, atividade de extrema importância aí que você tem como processo avaliativo, mas também como um processo de construção de conhecimento durante a sua disciplina. Certo? Então a gente vai comentar aqui sobre essa atividade para que você, vamos dizer assim, estar na fase de fazer essa atividade, já tenha entendido sobre a dinâmica da composição dela. Para isso temos aqui no slide, entendeu? As informações e também a atividade em si, que vai estar presente aí na sua composição do mapa, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou estar falando para vocês sobre 3 respectivas aplicações. Questões que são aí envolvidas em Enem, questões que são envolvidas em ENAD, questões que são assim contextualizadas e que nos traz um enriquecimento bem assim sólido sobre como, vamos dizer assim, aplicar a matemática em questões do nosso dia a dia, certo? Então essa primeira questão está falando para a gente sobre uma questão que referencia a britânicos. Certo? Então você tem na União Europeia países que fazem a sua contribuição. Então ele fala que os britânicos decidiram sair da União Europeia, UE, União Europeia. A decisão do referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída. Os gráficos a seguir apresentam respectivamente as contribuições dos países integrantes do bloco para a União Europeia em 2014, que somam 144,9 bilhões de euros, e a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a União Europeia e a contrapartida dos gastos da União Europeia com o Reino Unido. Ou seja, pessoal, você tem aqui a inserção de um comando em que nesse comando está passando várias informações que referenciam-se a contribuição ou, vamos dizer assim, a contrapartida que a União Europeia e o Reino Unido têm um com o outro. E além desse contexto que está no comando, a gente tem também a parte gráfica que vai estar referenciando sobre isso. Então aqui a gente tem 2 respectivos gráficos de colunas que está passando estas informações. O primeiro gráfico fala sobre a contribuição para a União Europeia no ano de 2014. Esses valores são em bilhões de euros. Então você tem lá Alemanha, França, Itália, Reino Unido e assim sucessivamente. E lá você tem os valores que estes respectivos países estão contribuindo. Por exemplo, a Alemanha contribuiu lá em 2014 com 25,8 bilhões de euros, enquanto que a França 19,5 bilhões, a Itália 14,3 e assim sucessivamente. E aí você percebe que as colunas estão todas em vermelho, com exceção da do Reino Unido. A coluna referente à contribuição do Reino Unido está com uma cor laranja, porque é ela que vai estar sendo comparada, que vai estar sendo trabalhada aqui no comando da nossa questão. E o Reino Unido, lá em 2014, contribuiu com 11,3 bilhões de euros. Aí você tem aqui um segundo gráfico, também de coluna, só que aqui você só tem 2 colunas, em que é comparado, em que é referenciado o Reino Unido e União Europeia, também em 2014, valores em bilhões de euros. O gráfico na cor azul, contribuição do Reino Unido com a União Europeia. O gráfico, a coluna na cor amarela, é o gasto da União Europeia com o Reino Unido. Então você percebe lá que a contribuição do Reino Unido com a União Europeia foi de 11,3 bilhões de euros, o mesmo valor que já estava sendo apresentado no primeiro gráfico. O gasto da União Europeia com o Reino Unido, 6,9 bilhões de euros, certo? Então uma estrutura inicial em que é de extrema importância que você analise 1, 2, 3 vezes ou até mais se necessário o comando inicial da questão e também o gráfico. Feito isso, a gente vai estar solicitando o seguinte nessa atividade do mapa. Com base no enunciado e nos gráficos, qual a probabilidade de se selecionar um país entre os que contribuíram com mais de 10 bilhões de euros para a União Europeia em 2014? Tendo o país selecionado o nome que comece com a letra A
Então, ou seja, pessoal, eu tenho uma probabilidade aqui, tenho, só com uma probabilidade condicional. Então, você que está assistindo lá as nossas aulas conceituais e também lá na nossa aula ao vivo, você vai ver que a gente vai estar tocando bastante com ênfase nesse tópico. Então, é uma probabilidade que tem uma condição. Qual é, professor, a condição? Você vai fazer a seleção, você vai ver a probabilidade de que um país que contribuiu com mais de 10 bilhões de euros para a União Europeia, só que esse país, entendeu, selecionado, tem que ter o nome começando com a letra A. Então, cuidado com esse detalhezinho, mas é tranquilo, desde que você, entendeu, preste atenção nessa situação. Então, essa é uma primeira atividade mapa para vocês, que, vamos dizer assim, é bastante rica pela interpretação de gráficos, pelos dados do enunciado e também pelo conteúdo de probabilidade, conteúdo muito presente em nossas atividades e que você precisa ter, que está aí permeando todas as disciplinas do seu curso, certo? Depois a gente tem uma outra atividade, que também faz parte do seu mapa. Na verdade, é uma continuidade, que também referencia-se a um determinado gráfico. Esse fala sobre uma pesquisa em um segmento populacional que registrou o número de filhos por mulher em uma determinada comunidade. Na época da pesquisa foram consultadas 1.200 mulheres, revelando uma distribuição conforme mostra o gráfico abaixo, um gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Então você tem lá a porcentagem de mulheres que não têm nenhum filho, 7%, um filho 20%, dois filhos 30%, 3 filhos 20%, 4 filhos 15%. Atenção, mulheres que tiveram 5 filhos nessa pesquisa, não está aparecendo a porcentagem ali, então a gente vai precisar descobrir essa porcentagem, é tranquilo. Lembrando que a soma total em porcentagem tem que ser 100%, então a gente já vai conseguir descobrir aquele valor. Feito isso, ele fala para que você observe o gráfico e que ele informa o número de filhos por mulher e a porcentagem de cada um, como a gente acabou de ler. E aí, com base nas informações, determine e interprete. Cuidado com isso, tá? É determinar e interpretar qual é a média, a mediana e a moda do número de filhos entre as mulheres. Então, você tem uma questão de novo que você precisa fazer a interpretação do gráfico e você vai precisar fazer o cálculo dessas 3 medidas de posição, tranquilas de ser feito. Você que vai estar assistindo a sua aula conceitual, nas aulas ao vivo, a gente vai estar batendo bastante em cima desse tópico. Então, é outra atividade aí que você vai ter essa condição de estar relacionando vários conteúdos nessa sua atividade. E aí, uma outra atividade também pertencente ao mapa, que vai estar fechando esse seu conjunto, essa sua atividade mapa, fala sobre uma professora que realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, representado lá, ó, Czinho, de cada figura depende da quantidade de quadrados que vai estar representando pela letra Q, que formam a figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então você tem lá a figura 1, 4 canudinhos, um quadrado. Figura 2, você tem 2 quadrados e 2, 4, 6, 7 canudinhos. Na figura 3 você tem 3 quadrados e você tem 3, 6, 7, 8, 9, 10 canudinhos. E aí pergunta o seguinte, ó, observando essa regularidade que vai aumentando de quadrados e a quantidade de canudos de uma figura para outra. Quando você estiver na figura 20, quantos canudinhos serão necessários para formar ela? Essa é a primeira pergunta. E qual será a soma de todos os canudos representados nas 20 figuras? Então, se eu pegar a primeira figura tem 4 canudinhos, na segunda tem 7, na terceira tem 10. Se eu somar com o da quarta, com o da quinta, até chegar na 20ª, quantos canudinhos teremos no total? Então também existe aqui uma regularidade na construção dessa atividade e vai ter um conteúdo que a gente vai estar trabalhando tanto na aula conceitual, claro, quanto na aula ao vivo, que vai estar presente e vai possibilitar com que você resolva numa boa. Então, ou seja, pessoal, são 3 atividades compondo o mapa, você vai precisar fazê-las durante as nossas aulas, entendeu? Mas assim, atividades ricas que relacionam vários conteúdos e vai proporcionar a você amadurecer o seu raciocínio. Estaremos por aqui à sua disposição, você vai ver que não é nada assim de difícil, desde que você assista às aulas conceituais e também assista e participe das aulas ao vivo. Você vai ver que você construirá essas atividades numa boa, certo? Então é um prazer estar falando aqui para vocês nesse primeiro instante e estaremos aí durante a nossa disciplina aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.